Então, assim, bom dia, Léo. Com relação ao fato acontecido em Saudades, né, essa tragédia aí em que vitimou 5 pessoas, né, 3 crianças de praticamente 2 anos de idade, né, e duas professoras adultas aí, né, e temos aí mais uma criança ainda, né, que ela está em fase de recuperação no hospital. Então, o que acontece? O Fabiano, ele vai ser processado, né? Ele vai ser processado pelo crime aí de homicídio, né? No meu ponto de vista, né, quem vai tipificar a conduta é o membro do Ministério Público, é o promotor de justiça, né? Mas seria aí um crime de homicídio consumado, né? Triplamente qualificado e com cinco vítimas fatais e mais o crime tentado dessa outra criança aí que está em fase de recuperação. Então, Léo, existe essa situação. O que acontece? No caso em concreto dele, né? Ele foi preso em flagrante, né? Ele foi preso em flagrante. O juiz, na sequência, devido à questão da pandemia, então o CNJ tem uma resolução que acabou suspendendo todos os atos presenciais. Então não teve audiência de custódia, tá? Mas isso não vai poder ser alegado pela defesa como uma questão de nulidade ou cerceamento de defesa, tá? O juiz, o Dr. Caio Taborda, que está presidindo esse processo de Pinhalzinho, ele já decretou, né? Ele homologou a prisão em flagrante e já converteu a preventiva, converteu em prisão preventiva. No momento, então, que ele se recuperar dentro do hospital, ele será encaminhado à unidade prisional, presídio de Chapecó, a unidade prisional avançada de Maravilha ou São Miguel do Oeste, enfim. Ele vai ir para uma unidade prisional provisória, né, um presídio, e no qual esse cidadão aí, nesse primeiro momento, devido à forma cruel no qual ele cometeu esse fato, ele, com certeza absoluta, ele não ficará junto com os demais presos provisórios que estão aguardando julgamento, visto que o delito dele é um delito de comoção, né? Uma comoção mundial aí, né? Então ele não ficará numa cela isolada, exclusiva para ele, mas ele vai ter que ficar junto com aqueles demais detentos que praticaram crimes nessa mesma linha de raciocínio, visto que como a gente na labuta do dia a dia na área criminal, né, a gente sabe que existe uma lei interna entre os presos e alguns delitos eles não concordam, eles não aceitam, até mesmo no código, né, um código paralelo aí que a gente chama na linha aí de presos, né? Então assim, Léo, o que acontece? Como ele está sob tutela do Estado, o Estado tem o termo garantidor. O que seria isso? O Estado tem que dar para ele uma garantia de dignidade humana, né? Aí a gente vai entrar naquele assunto de que muitas vezes, né, as famílias vítimas não têm esse suporte, né? E automaticamente um cidadão, por ter cometido esse delito, ele tem essa garantia, entendeu? Da dignidade, né? Então ele vai ser tratado certo momento diferente, né, para que ele tenha uma recuperação, né, volte a conviver não em sociedade, mas ele vai ir sim para um presídio, né, e tenha direito a um processo, né, um processo penal no qual ele vai responder. Tanto é que já foi, salvo engano, o melhor julgamento, já foi nomeado um advogado dativo, né, para fazer a sua defesa, no qual ontem ainda o advogado acabou pedindo um exame de insanidade mental, no qual foi indeferido pelo doutor, o juiz que está presidindo esse processo, né? E pelo Ministério Público foi solicitado que houvesse quebra dos sigilos telefônicos, nos pendrives, enfim, no material digital que foi encontrado na residência lá, para tentar encontrar mais argumentos ou algumas situações que venha a trazer a elucidação desse caso aí. Perfeito. O que acontece? Aqui na nossa unidade, nas nossas unidades prisionais aqui da nossa região, mas falando principalmente aqui de Chapecó, porque em Chapecó existe o presídio regional masculino, o presídio regional feminino, penitenciária agrícola, a penitenciária industrial.
né? Então, nós sabemos que isso é notório, todos sabem, né? Que existem facções, né? Existem várias facções e se você colocar uma pessoa dessa junto com aquelas alas aonde que existem a facção, ele vai pagar com a vida. Ele vai pagar com a vida. Então, o Estado ele tem que dar essa garantia, né? Para que ele tenha o devido processo legal, para que ele tenha ampla defesa contraditório, né? Justamente o que é isso? Tem que garantir que, estando sob sua tutela, ele vai estar bem para responder ao processo dignamente, porque estamos falando de um Estado democrático de direito, né? A nossa Constituição Federal de 1988, ela garante a todo indivíduo, né, a sua defesa, né? Enquanto não acontecer uma sentença condenatória com trânsito em julgado, você não pode ser tido como uma pessoa condenada. Com certeza ele sai do hospital, né? Ele vai ser conduzido a um presídio. Agora, qual unidade prisional a gente não consegue precisar, né? Porque o fato aconteceu em Saudades, ele foi preso em Saudades e conduzido para cá, né? Para tratamento médico. Então, se nós formos levar em consideração isso, ele ficaria provavelmente aí no presídio, talvez aí na unidade prisional aí de Maravilha, que é a mais próxima, né? Ou aqui em Chapecó. Mas eu penso que por questão de segurança dele mesmo, né? Talvez ele possa ficar preso aqui no presídio regional de Chapecó. Atentamos a um fato aí que talvez a defesa venha a impetrar com esse pedido de uma prisão domiciliar, entende? Por quê? Ele está em fase de recuperação, né, médica e pode ser arguído, né, que dentro do presídio não há condições dele se recuperar, né? Não vamos levar por surpresa de forma alguma, né, que se a defesa impetrar com esse pedido de prisão domiciliar, mas creio eu aí que o juiz que está presidindo esse processo é uma pessoa muito sensata, já deu mais ou menos a linha de trabalho dele, que ele não aceitará de forma alguma que tenha qualquer tipo de benefício, né, mesmo prescrito em lei, mas a prisão dele preventiva, no meu ponto de vista, essa prisão vai se estender até a sentença condenatória. Exatamente, porque se veja bem o seguinte, até a família dele, né? A família dele ali em Saudades, parece que o pessoal não está na casa, né? Veja que é um medo de represália, mesmo que foi o filho que cometeu o fato, né? Mas existe esse medo. E da mesma situação com ele, porque digamos que vem acontecer dele ter deferido esse pedido de prisão domiciliar, é quase que certo que vai ter que ter uma segurança 24 horas aonde que ele esteja. Por quê? O risco de a população, ou enfim, alguém tentar fazer justiça com as próprias mãos, o Estado, mesmo que ele não esteja diretamente na tutela do Estado, resguardado dentro de um presídio, mas numa residência com a tornozeleira eletrônica, alguma coisa nesse sentido, o Estado ainda é garantidor dele, né?